Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk promovido pelo Inopol Academia de Empreendedorismo, nesta que é a segunda edição desta nova temporada 2022-2023. O Inopol é uma unidade orgânica que pertence ao Politécnico de Coimbra, tem como missão promover uma cultura de inovação e empreendedorismo, estimular a transferência e a valorização do conhecimento e também apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro, não só dos nossos estudantes, como dos nossos diplomados, que possam também ajudar a potenciar a inserção profissional desses elementos da nossa instituição. O Inopol tem também uma valência como incubadora de empresas e de projetos com vocação empresarial. Nesse âmbito, nós procuramos dar prioridade a spin-offs que nasçam dentro do Politécnico de Coimbra, em cada uma das suas 6 escolas que trabalham também de diferentes áreas científicas, e também através de startups que tenham uma forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, de alumni, docentes, investigadores ou até por projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico em coprodução. Não obstante termos esta preferência para empreendedores que nasçam no ecossistema politécnico, o Inopol é uma estrutura aberta a qualquer promotor e qualquer empreendedor que tenha a intenção de desenvolver um projeto inovador e, para esse efeito, disponibilizamos não só o espaço físico para instalação, pode ser de utilização independente ou partilhada, como também um conjunto de serviços de logística, como o acesso à sala de reuniões, as salas de formação, a gestão de correspondência, serviço de internet, limpeza, portanto, todas essas dimensões, e depois o apoio técnico e especializado num conjunto de áreas essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento do negócio, como o desenvolvimento do plano de negócio, o apoio jurídico no processo de constituição da empresa, o apoio no diagnóstico da propriedade intelectual, acesso à mentoria e a parceiros, interação com centros de investigação e desenvolvimento e, em particular aqui, muito especialmente os laboratórios de investigação do Politécnico de Coimbra, e também o mapeamento de oportunidades de financiamento que possam ajudar a alavancar esses projetos. Enquanto uma academia de empreendedorismo, o Inopol promove também regularmente ações de formação e de capacitação. Estas ações são direcionadas não só para os empreendedores que tenham projetos e empresas em incubação no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e procurando também sempre que possível envolver os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se insere este ciclo de webinars Let's Talk, uma iniciativa que tem periodicidade mensal, portanto, todas as segundas, terças-feiras de cada mês, o Inopol promove um webinar Let's Talk, tem como objetivo sensibilizar a nossa comunidade para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação e convidando também todos a refletir e a aprender um bocadinho sobre estas temáticas. No webinar de hoje temos o prazer de ter connosco a Ana Prata. A Ana é uma empreendedora que tem repartido o seu tempo entre o mundo da ciência e dos negócios e é, desde 2020, professora e coordenadora do ensino em inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A Ana licenciou-se em Ciências da Saúde pela Universidade de Lisboa e complementou depois esta formação com um mestrado em Microbiologia Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde atualmente é docente. Apesar de tudo parecer estar alinhado para uma carreira académica e da Ana estar plenamente convencida que seria esse o seu caminho, a vida tinha outros planos para ela. Portanto, durante as suas aulas de mestrado, encontrou a sua verdadeira paixão, interessando-se por temas como a monetização da ciência, a inovação, o impacto da tecnologia na sociedade, que acabaram por ser também áreas que contribuíram e a motivaram para arrancar com a sua primeira startup na área da cosmética, a My Skin Mix. Desde então, tem vindo a trabalhar em diversos domínios dentro do meio empresarial e foca-se sobretudo nos desafios da aplicação da ligação entre o método científico e a inovação em áreas como a saúde, o bem-estar e as soluções digitais. Na sessão de hoje, a Ana tem disponibilidade para partilhar connosco algumas das principais experiências e aprendizagens que retirou do seu percurso de vários anos neste mundo das startups e dos negócios, mas também a sua visão sobre o porquê de ser importante que estudantes e profissionais ligados às áreas da ciência e da investigação tenham esta oportunidade de adquirir e desenvolver competências de empreendedorismo e inovação. Antes também de partilhar aqui o palco com a Ana e de passar-lhe a palavra, também não quero deixar
de aproveitar esta oportunidade e a audiência que temos para promover um evento que o Inopol Academia de Empreendedorismo está a desenvolver no próximo dia 17 de novembro. Portanto, vai ser um evento de think tank com diversos stakeholders muito relevantes da região e também a nível nacional. Vamos convidar todos estes stakeholders através de painéis de debate, momentos de networking, a refletir sobre o contributo de cada um destes agentes, portanto, academia, municípios, empresas, organismos públicos, entidades ligadas ao empreendedorismo, sobre qual o contributo de cada um destes agentes para o desígnio da valorização do território. Paralelamente, vai decorrer também uma mostra tecnológica de resultados de ID+I relativa a projetos que nasceram e estão a ser desenvolvidos no Politécnico de Coimbra e, portanto, será também uma oportunidade para quem puder participar de perceber que áreas estão a ser trabalhadas e onde é que se desenvolve maioritariamente esta inovação dentro da instituição. Eu depois poderei partilhar também um link para inscrições, se tiverem interesse, mas agora, não perdendo mais tempo e podendo então passar aqui ao tema do webinar, eu convidava também a Ana Prata a juntar-se a nós aqui nesta conversa para nos falar então sobre estes temas que eu fui falando durante aqui esta sessão de abertura. Obrigado, Ana, mais uma vez, pela tua disponibilidade também. Quando quiseres, podemos então iniciar. Ora essa, João. Obrigada eu. Então, vamos dar aqui início à nossa conversa. Olhem, eu gostava de partilhar convosco o quão grato eu estou por vocês estarem aqui este momento, mas na verdade esta história começa um bocadinho antes e era uma coisa que eu estava a partilhar com o João. Porque que eu decidi fazer a partilha hoje convosco num formato um bocadinho diferente e que eu já vos vou explicar. A partir do momento em que este webinar foi divulgado, eu comecei a receber várias mensagens no LinkedIn relacionadas com este evento, de pessoas que vinham, algumas da área da ciência, outras que tinham algumas startups e que acharam de alguma forma o tema interessante. Eu achei que não devia pôr isto numa apresentação típica com slides, em que eu vou falar durante 1 hora. Acreditem em mim, eu consigo falar 1 hora sozinha sem grandes problemas. Mas achei que isso não ia ser bom, até porque temos esta praga, que é o que é que acontece quando nós partilhamos um ecrã no Zoom, e portanto vocês deixavam de me ver, passavam só a ver o ecrã e em 15 minutos eu ia-vos perder a todos para o Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social que andasse por aí. Posto isto, eu gostava que esta sessão fosse boa, boa para mim, que aprendo sempre alguma coisa com estas sessões e boa para vocês que estão a aplicar do vosso tempo livre para estar aqui um bocadinho connosco. Então o que é que eu sugiro? Eu vou agarrar naquilo que o João disse, que foi uma grande introdução à conversa que aqui vamos ter, mas gostava que vocês fossem partilhando aquilo que estão a pensar e aquilo que gostavam de perguntar. Não precisam ligar as câmaras, não precisam de levantar mãos no Zoom. Existe o chat, podem partilhar connosco. Eu estou a ler, o João está a ler, para me ajudar também a perceber o que é que fazia sentido para as pessoas que estão aqui a ouvir falar mais, tem mais a ver com o percurso do lado da ciência, se é mais acerca da transição de um lado para o outro, se é mais acerca do que acontece dentro das universidades. Eu acho que aqui as pessoas que estão a assistir são os melhores guias para esta conversa, até para ser interessante para vocês, porque eu posso mandar um tiro completamente ao lado e começar a falar sobre uma coisa que afinal não vos interessa assim tanto. Portanto, dúvidas, comentários que tenham, sejam mais que bem-vindos a partilhar, podem interromper a qualquer altura. O objetivo não é eu falar sozinha, eu vou atender esta conversa com o João e à medida que quiserem participar, que tiverem dúvidas, vão enviando, porque acho que é assim que a conversa pode ser melhor para todos. Posto isto, João, com uma introdução dessas, fica difícil pensar onde é que eu agarro primeiro, mas sim, eu acho que o tema que nós viemos falar aqui hoje, esta questão do empreendedorismo e da ciência e como é que estas coisas se ligam, acho que é muito importante olhar para isto com seriedade. Às vezes olhamos para o mundo das startups como um mundo de improviso, um mundo leve, um mundo muito criativo, e ele é. Mas ele também existe muito pensamento, ele também existe muita estrutura, existe tomadas de decisões muito importantes. E no meu caso, não aconteceu dessa forma. E é importante que eu diga isto, que eu paguei caro tudo aquilo que eu não planeei como deve ser.
Então, sim, eu sou cientista desde que me conheço como gente. Aquela coisa de querer muito descobrir, querer muito investigar, às vezes à conta do nosso próprio bem-estar desde criança. Eu sempre soube que amava ciência, nem importava bem que tipo de ciência que estávamos a falar, eu sempre adorei conhecer. E fui crescendo assim. Entretanto, eu gostava de saúde, então segui a área de ciências da saúde, que me permitiu contactar com várias áreas. Depois percebi que eu gostava de saúde, mas eu não gostava particularmente de pessoas doentes. Era uma coisa que me tirava energia todos os dias. Então eu decidi olhar para a saúde de uma perspectiva um bocadinho diferente, e foi isso que me apaixonou na área da microbiologia aplicada. Claro que tem uma componente muito forte à volta da doença, continuamos muito a trabalhar isso, mas quando falamos de microbiologia, estamos a falar de um conjunto de outras coisas que estão relacionadas com a parte da saúde das pessoas, com a prevenção das doenças. E era exatamente o meu mindset quando escolhi o mestrado. Na altura tinha 20 anos, para aí, e eu adorava aquilo que estava a fazer. Para mim nunca foi um daqueles casos, e acho que também é importante dizer isto, nunca foi um daqueles casos de eu não tenho opções e para onde é que me vou virar. Às vezes o empreendedorismo também é isto e não tem mal nenhum. No meu caso não foi nada disso, eu adorava aquilo que estava a estudar, eu estava super entusiasmada. Tanto que o primeiro impacto que eu tive com o empreendedorismo também não foi positivo, eu devo contar isto também. Eu lembro perfeitamente da primeira semana de aulas dessa cadeira, como cadeira de empreendedorismo associada ao mestrado, e de eu ter percebido a quantidade de trabalho que aquilo ia exigir, quando o meu foco não era de todo aquele. Ainda por cima, havia um movimento nessa altura que estava muito relacionado com, ok, isto é giro, vocês aprenderem as bases de empreendedorismo, mas esta é a cadeira que vale menos no vosso plano de estudos. Portanto, vejam lá para onde é que têm a cabeça virada. E assim era, ok? O esforço versus aquilo que tu retens em termos de universidade, ou que eu retinha em termos de universidade para o meu percurso, era créditos. E eu olhava para isto um bocadinho desta forma. Claro que eu via o conhecimento como uma coisa positiva, mas eu queria muito acabar o meu mestrado. Okay? Na altura queria muito, precisava dos créditos, essas coisas todas. E de facto, o trabalho que se tinha para a moeda de troca, na altura não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Só que depois acontece uma coisa gira. Eu dei por mim a começar a pensar um bocadinho mais nas coisas. Eu sempre tive aquela coisa de querer gerar valor. Eu só nunca tinha ligado essas duas peças entre estudar ciência e criar valor, fazer chegar a ciência às pessoas, fazer essa ponte. E esse foi o primeiro clique para mim, foi compreender que havia outras formas, além do percurso de investigação, para onde eu estava perfeitamente apontada, além daquele ciclo de papers atrás de papers, atrás de papers e as bolsas, para uma coisa diferente, e que eu não sabia o que era. Mas eu decidi que eu queria descobrir, porque eu senti que não tinha muito a perder naquela fase de vida, e não tinha, de facto, quando eu olho para trás, eu sei que eu não tinha muito a perder naquela altura. Então eu decidi criar essa minha estratégia e decidi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acabei a tese de mestrado, fiz o meu ano de tese, ao mesmo tempo a que me juntei àquela que era a minha antiga professora de empreendedorismo, a professora Helena, e criámos juntas a minha primeira startup, a My Skin Mix. E fazer estas duas coisas ao mesmo tempo foi provavelmente a melhor decisão que eu já tomei. Se não é a melhor decisão, está no meu top 5, ok? Porquê? Porque eu aprendi muito aí. Eu acho que, para já, só o facto de tu estares a trabalhar numa coisa que é tua, enquanto tu estás a fazer o mestrado, aquilo dá-te ali uma volta à cabeça que é diferente. Tu começas a perceber que há outras opções. E depois tu também começas a perceber como é que este mundo da ciência realmente vê o empreendedorismo, que para mim foi um choque, ok? Eu tive muita dificuldade em aceitar e integrar que, por um lado, sim, entusiasmávamos os alunos e entusiasmávamos as pessoas à volta do empreendedorismo,
Mas quando havia um movimento de, ok, eu se calhar não quero fazer necessariamente isto, ou eu quero aplicar aquilo que estou a aprender a uma área completamente diferente, os comentários ouviam-se, e ouviam-se bem, acerca de eu estar a desviar-me, acerca de eu estar a compuscar aquilo que eu aprendi na ciência. Eu fiquei chocada algumas vezes, eu fiquei muito triste com alguns comentários que eu vi. E acho que esse assunto também é importante falar, porque hoje eu vejo que isso não é a maioria das pessoas, mas isso fez-me afastar desse mundo daquilo que era a investigação pura, porque eu fiquei tão a olhar para esse mundo e a pensar, se eu tenho que escolher entre criar valor, entre criar empresas, entre gerar coisas para o mundo, ou estar a responder só perante bolsas, só perante esta estrutura, só perante a investigação, o que é que eu faço? E eu andei muito dividida. Todo o tempo da tese de mestrado para mim foi uma divisão terrível, porque eu, volto a dizer, eu gostava daquilo. Depois compreendi que se calhar eu não pertencia a um laboratório de manhã à noite, okay? Passado uns anos torna-se óbvio, mas na altura era um bocado mais difícil de perceber. E então eu afastei-me. Eu, depois da minha tese de mestrado, eu decidi que precisava de me dedicar a 100% a este mundo do empreendedorismo, porque já que eu tinha percebido que eu não podia ser só aquilo que eu queria mais do que ser só alguém que investiga, só alguém que trabalha em papers, então eu precisava de ganhar mundo nesta questão do empreendedorismo. E isso foi o que eu fiz continuo a fazer, não é? Mas durante 4 anos nós tivemos a MySkinMix, eu estive à frente dela, e a MySkinMix continuou sempre muito ligada à Faculdade de Ciências, então ela continuou sempre a ser muito a minha casa, e foi giro ir tendo as conversas ao longo dos anos e ver que era possível conversar com as mesmas pessoas que me tinham dito que aquilo era quase um desvirtuar do pensamento académico, e vê-las a mudar, ver que se calhar não é assim tão mau. Pronto, vamos cá continuar neste caminho, vamos cá continuar nesta perspectiva e ver no que é que vai dar. E depois acontece uma coisa extraordinária, que é a MySkinMix falha, a MySkinMix fecha. Nessa fase em particular foi muito engraçado, ok? Porquê? Porque eu aprendi algumas lições importantes. Na altura tinham-me ensinado uma mensagem que eu não sei se vos é familiar, mas é aquela coisa de uma startup é como um bebê. Tu tomas conta do bebê, tu amas o bebê, tu cuidas do bebê. Eu acho que a partir daí eu nunca mais tolerei esse tipo de analogia, porque não passa pela cabeça matar um bebê, não passa pela cabeça arrancar pernas a um bebê. Mas nas empresas isto acontece, isto provavelmente de vez em quando é necessário à sobrevivência das empresas. E eu, no primeiro embate que tive, é claro que me custou. E foi nessa altura que eu ponderei seriamente esta questão, esta dinâmica, outra vez, da ciência e da investigação. Volto para lá, vou agora fazer o doutoramento, porque isso era uma daquelas coisas que eu não conseguia ter um jantar com o pessoal da universidade sem alguém me perguntar, então quando é que fazes o doutoramento? Pronto, e aquilo era de morte para mim. Então, olha, nessa altura eu decidi que ainda não era a altura de voltar, não olhava para mim e sentia que devia voltar a esse campo de ser uma investigadora daquilo que eu tinha visto como tradicional e aquela que tinha sido a minha experiência na altura. Então eu decidi trabalhar no mundo do empreendedorismo, decidi trabalhar nas áreas em que me quisessem, basicamente, mas com uma regra. Não podia ter nada a ver com ciência. Eu precisava de desligar essa peça para que outras pudessem nascer em mim. E senti muito isso. Então, durante um ano, eu trabalhei em várias empresas, de multinacionais a startups, de Lisboa ao Porto, passava a vida entre as duas cidades, ainda passo, mas isso é outra parte da história. Isso só não tinha nada a ver com ciência. Eu trabalhei em empresas de engenharia e arquitetura, trabalhei numa startup que é uma plataforma de gestão de eventos,
E aí eu aprendi muito mais sobre esta questão de gerir negócios, fazer vendas. Eu fui mesmo empurrada para esta experiência de como é que tu fazes quando sais da tua zona de controle, da tua zona de conforto. Mas te garanto que volta e meia vinha uma pergunta muito engraçada, que era: então, o que é que tu estudaste? E eu respirava fundo, assim, aqui vamos nós. Microbiologia. Então e licenciatura? Tiraste gestão? Eu, não, eu tirei Ciências da Saúde. E isto levava-me a uma conversa enorme sobre como é que alguém que estuda ciência, alguém que vem desse meio, para já acaba no mundo das empresas, e houve uma fase, e partilho isso convosco, precisamente para perceberem de onde é que esta conversa nasce toda. Houve uma fase que eu não trabalhava na área, nas áreas em que tinha estudado e na área da ciência, ponto. E havia muito essa pergunta: então, mas como? Então, mas porquê? Então, o que é que estudaste? E desembrulhávamos muito esta conversa assim. E eu aprendi que o pessoal da ciência tem mais-valias brutais no mundo das empresas. Nós vimos com um mindset, nós somos ensinados com um mindset muito peculiar, relacionado com o método científico. E esta questão de nós irmos com um pressuposto para cima da mesa, partindo da ideia inicial de que nós não estamos certos e de tentarmos derrubar isso, tentarmos ir organizando hipóteses e organizando experiências, não é? Que nos permitam validar ou descartar uma ideia, é uma coisa que me tem sido profundamente útil. Precisamente o mindset, tal e qual como tu desenhas uma experiência da área científica tradicional. E nem toda a gente está a estudar ciência e a adorar mudar para o mundo das startups. Nem toda a gente tem a estrutura que lhes permita ser um bom gestor. Mas há muito mais cientistas que se podem tornar bons gestores do que gestores que se possam tornar bons cientistas, porque isto não é fácil, fazer esta transição não é fácil. E eu aprendi a ver isto como uma mais-valia tremenda, porque era o que eu adorava. Eu não podia descartar este meu lado. E aquele ano que eu não trabalhei na área da ciência e da saúde, foi um ano que eu aprendi muito, mas foi um ano que me custou, porque havia qualquer coisa que me faltava. Desde sempre que estudei ciência, mesmo quando tinha a My Skin Mix, eu trabalhava aos fins de semana na Science for You só para brincar com os miúdos à ciência, aos vulcões e essas coisas todas. Genuinamente, era uma coisa que vinha de mim. E então, passado um ano, as coisas organizaram-se naturalmente e foi aí que eu comecei a fazer consultoria na área de comunicação de ciência e nesta ponte de, ok, como é que tu lidas com factos científicos e aproximas isto das pessoas? Eu comecei a trabalhar na área do desporto e a fazer comunicação de ciência na área de desporto. Isso foi maravilhoso para mim outra vez, porque era esse meu lado de voltar a mergulhar nos artigos e de voltar a deslindar as ideias, só que desta vez eu tinha uma aplicação diferente, que era como é que eu ajudo o pessoal a compreender que o importante não é ter glúteos definidos, o importante é que tu não morreres no ataque cardíaco aos 55 anos. E isto era o que me movia a mim. E eu levei algum tempo a perceber isto. Acho que é um processo em que vamos nos construindo. Eu também estava-me a descobrir. Estamos a falar aí de uma altura que eu tinha 26 anos, para aí. Portanto, entretanto, isto vai evoluindo. Eu começo a perceber que havia peças neste meu percurso que eu gostava muito de encaixar e foi assim que eu descobri a área da economia circular. Permitia-me encaixar muito daquilo que eu sabia do ponto de vista científico, ligado à microbiologia e à parte toda da decomposição, e modelos de negócio. Porque era muito giro juntar estas peças de aquilo é lixo, para algumas pessoas aquilo é lixo. Mas se olharmos para isto da forma certa, pode ter um valor enorme do ponto de vista económico. Eu comecei a brincar com estas peças, a ler. Eu sou viciada em ler. Vocês é que têm aqui o pano por trás, não iam descobrir a minha biblioteca, portanto, é assim uma coisa. E isso começou a ser uma coisa que me alimentava muito, este espírito de ciência, mas ligado a esta perspectiva
económica e social de o que é que nós podemos fazer para melhorar esta máquina, para tornar a coisa mais eficiente e já agora para continuarmos a viver neste planeta. Pois, é uma questão que eu já cresci a ouvir falar deste problema. Quando eu era miúda diziam que ia ser um problema para os meus netos, quando eu era adolescente era um problema para os meus filhos. Pá, eu tinha pouco mais de 18 anos quando disseram que era um problema para mim e que, já não, e que está na hora de fazer alguma coisa. Eu comecei-me a dedicar um bocadinho mais aí. Entretanto, estoura a pandemia. É assim um momento, uns meses antes disso, eu tinha-me dedicado mais tempo à startup do Porto, à Last to Ticket. Foi aí que eu aprendi muito acerca de como é que se vai olhar para uma equipa que tem vários interesses, várias pessoas, pode crescer por várias dinâmicas e como é que tu vendes um produto que não existe, como é que tu acrescentas valor numa coisa que é uma plataforma que estava tão longe daquilo que eu tinha feito até aí. Portanto, a coisa estava a correr muito bem, estoura a pandemia e esta plataforma aliás, uma plataforma de gestão de eventos. Não sei se estão a visualizar a situação, não é? 2020, pandemia, não correu muito bem para os eventos. Então, na altura, nós sofremos muito e foi uma altura em que eu tive uma decisão curiosa para tomar. Eu sabia que a empresa ia estar muito mal e então eu tinha os meus trabalhos como consultora, a empresa estava numa fase muito complicada, sabíamos perfeitamente que ela ia levar muito tempo até recuperar, porque pura e simplesmente os eventos iam demorar a aparecer. E é nessa altura que me aparecem mais trabalhos na área de comunicação de ciência e de trabalhar precisamente esta questão de aproximar a ciência das pessoas. Só que eu senti aí que, para eu aceitar esses trabalhos, eu ia ter que, eu ia ter que desligar desta minha liberdade de poder fazer o que eu realmente gostava, escolher os meus projetos, de escolher desafios novos, como trabalhar numa empresa que era software, porque eu gostava desses desafios. Então eu fiz exatamente o oposto. Eu fiz uma proposta à Last to Ticket para me tornar sócia. E eu ficaria lá, o tempo que fosse preciso para a empresa se levantar. E assim foi. Houve uma fase da vida que a Last to Ticket vendeu o frango assado. E eu juro-te que parece que estou a ver aquilo à minha frente e ainda eu pensei, se esta empresa sobrevive a vender-me frango assado, esta empresa sobrevive a tudo. E assim foi, ok? A empresa está cá, a empresa existe, nós recuperamos, tem estado a correr muito bem, mas esta história para mim é importante partilhar convosco, porque podemos falar muito sobre esta dinâmica da ciência e do mundo da investigação, mas eu queria começar por vos contar essa história, que é a história em que eu estive mais fora d'água da minha vida, porque não só eu acabo a ir trabalhar para uma plataforma de software, eu acabo a ir trabalhar para uma startup que é de software, que era uma área onde eu não tive formação, quer dizer, tive 2 ou 3 cadeiras sobre isso, mas não, de todo. Eu sabia aquilo que tinha aprendido enquanto CEO da My Skin Mix e que foi importante para fazer aquilo, mas ninguém nos prepara para ver uma plataforma de gestão de eventos a vender frango, essa garanto-vos, ninguém vos prepara, não há curso que vos prepare para esta. E isso ensinou-me que eu podia fazer mesmo aquilo que eu ousasse tentar. E exatamente assim que a My Skin Mix, assim que a Last to Ticket começa a mexer um bocadinho neste campo da restauração e dos frangos assados, eu recebo uma chamada da Faculdade de Ciências para me juntar enquanto professora da área de empreendedorismo. E eu pensei muito nessa fase, porque não estava nos meus planos esta dinâmica de dar aulas. Nunca me tinha passado pela cabeça realmente integrar esse caminho, sobretudo com o tempo que era necessário dar. E foi na altura-chave, porque se não tem acontecido na pandemia, eu não sei se eu tinha olhado para isso naquela perspectiva de,
estamos todos em casa mesmo, eu tenho tempo na mesma, portanto, vamos ver no que é que dá. E vamos ver no que é que dá foi exatamente a minha política na altura. Adorei. Adorei e senti-me a voltar a casa nessa fase. Voltei em plena pandemia, nunca tinha dado uma aula na vida. As primeiras aulas que eu dou são online, foi assim uma experiência horrível, horrível. Mas continuamos fortes nesse campo. E, portanto, é um bocadinho isto que eu faço hoje. Portanto, eu dou aulas na faculdade, aos níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento, tudo na área do empreendedorismo e da inovação. Eu continuo a ser consultora na área da economia circular e agora trabalho diretamente com empresas que querem fazer mudanças ao nível da produção industrial, sobretudo ligado muito ao desperdício alimentar. E eu trabalho e sou sócia na Laço Ticket e a minha vida é passada entre Lisboa e Porto e é um bocadinho esta a minha dinâmica. João, eu sei que estão aqui a aparecer perguntas, eu só não as consigo ler ao mesmo tempo. Sim. Entretanto, estamos aqui a receber já algumas questões, que eu acho que é interessante também para dar aqui o pontapé de saída da discussão, respeitando aqui a ordem, não sei se estás a conseguir ler também, Ana. Consigo, está aqui à Sim. Então, temos uma pergunta do Manuel Matola. Uhum. Especificamente, gostaria de saber como é que se busca financiamento para investir na área da ciência e tecnologia, com foco na lusofonia. É uma questão assim com uma amplitude grande, certo? Mas acho interessante aqui o background do Manuel, não é? Sim. Manuel, se quiser também ligar o microfone e colocar a questão diretamente, também esteja à vontade a fazer algum comentário, tendo em conta aqui o percurso também com ligação à área da comunicação da ciência e da história da ciência. Acho que é interessante, se calhar, também perceber por que razão é que acabou por não, se calhar, dar seguimento a essa vertente mais da ciência, mas que ficou o bichinho. E que se calhar agora estará a equacionar também a regressar um bocadinho a essa área, de certa forma. Ou não? E vamos a partir da pergunta. Sim. Não sei se permitem. Olá, boa tarde a todos. Olá. Boa tarde. E obrigado pelo convite. Na verdade, não está muito longe daquilo que o João esteve a dizer. Eu tenho este bichinho porque, pronto, eu já faço jornalismo há mais de 20 anos e, acima de tudo, fiquei com esta ligação ao nível de mestrado na área da comunicação de ciência, sempre com a perspectiva de voltar. Eu sou de Moçambique, já agora, voltar e vivo cá em Portugal. E nunca mais voltei. E depois tive que continuar num jornalismo, vamos lá, convencional, e acontece que acabei abraçando o projeto que estou hoje a dirigir, que se chama o Jornal é Agora, que é um jornal virado integralmente para a questão da imigração e dos direitos humanos, evidentemente, só que a ciência é tão apaixonante quanto o jornalismo, ainda por cima depois de uma passagem por Coimbra, onde estive a fazer, e estou, na verdade ainda não fechei nenhuma nem outra coisa, o doutoramento em História da Ciência, e que depois parei para fazer o outro doutoramento que também iniciei há pouco, na pandemia, que é de estudos sobre a globalização na Nova, né? Eu não sei porque puseram isto em português, porque para mim não soa muito bem, e eu quando me apresento a outras pessoas eu digo que estou a fazer Global Studies, que é muito mais soft, né? Mas na verdade é esta perspectiva também global, essa perspectiva e a ligação com o espaço lusófono que me faz pensar num projeto dentro da ciência que nunca mais saiu e que eu gostava de fazer este cruzamento e este casamento, se quisermos, entre aquilo que estou a fazer para as pessoas que estão cá como migrantes, como empreendedores que estão agora com essa questão das nómadas digitais e tudo o resto. Aliás, se formos a ver aquilo que foi a evolução na ciência nos 2 anos, o maior contributo foi dado também pelos migrantes, ao nível da Pfizer, sobretudo. Os donos são, acho que toda a gente sabe que são imigrantes nos Estados Unidos, mas é uma situação, é uma coisa que me faz ter essa perspectiva de avançar para uma área que ficou lá para trás e que não gostava que morresse
à medida que o tempo passasse. E por isso gostava de ter aqui algumas dicas de como é que se chega ao mercado, quer português ou internacional, para buscar coisas que façam vibrar a ciência num espaço lusófono e a partir de cá de Portugal, que é o sítio onde eu quero viver até ficar velhinho. E obrigado. Obrigado, Manuel. Queres comentar, Ana? Sim, claro que sim. Então, Manuel, mil obrigados pela tua partilha e por nos dares um bocadinho mais de contexto. É sempre bom quando percebemos o contexto da pessoa e um bocadinho da história, porque isso ajuda a perceber a pergunta e a forma como a colocaste. Olha, então assim, é uma pergunta enorme, mas há uma forma de partir esta pergunta aos bocadinhos. É muito importante perceber um bocadinho mais sobre que tipo de projeto é que tu podes estar a pensar, porque há uns anos atrás, e isso aconteceu-me pessoalmente, teres uma empresa da área da ciência a competir discriminadamente por financiamento no mesmo campo que aplicações competiam, não era sequer justo, porque os números que estamos a falar não são a mesma coisa. O processo de validação de alguma coisa que é aplicado à saúde, seja na área da cosmética ou ainda pior mesmo na área da farmacêutica, é uma coisa que exige muito mais financiamento do que lançar uma aplicação. Deve dar para lançar algumas 20 aplicações só até entrarmos em fases de ensaios clínicos. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa, mas em Portugal já existem várias rotas de financiamento dedicadas precisamente à ciência. Tu até consegues deslindá-las. Há algumas que são dedicadas exclusivamente à área do empreendedorismo azul, que está ligado à área do mar. Existem outras que estão ligadas à comunicação de ciência, precisamente para aproximar esta questão da ciência e da população. São financiamentos mais ligados a estas perspectivas sociais e de aproximação da comunidade. E tu consegues encontrar isto através de algumas plataformas que estão sempre a falar destes financiamentos, e estes financiamentos são aqueles que nós ouvimos falar que são financiamentos públicos ou que têm uma percentagem a fundo perdido, mas tens outra coisa muito interessante, que são as aceleradoras, que são as incubadoras. São provavelmente a melhor forma de tu começares a saber o que é que anda aí para te ajudar, se calhar, a estruturar até a tua ideia e qual é a melhor forma de ir à procura de financiamento, porque há várias opções. Eu não sei exatamente qual é que seria a melhor para ti, mas podemos sempre conversar depois sem problema nenhum, mas eu não tenho dúvidas de que existe financiamento já. Se é suficiente, já sabemos que o financiamento nunca é suficiente, essa não é a etapa da conversa que estamos a ter agora. Mas ela existe, ok? E até existem alguns fundos de financiamento mesmo para fases iniciais de ideias em ciência e tecnologia. Isto existe em Portugal, ok? É tudo uma questão de se procurar um bocadinho essas informações, e o Google consegue-nos trazer isto, mas mais do que isso, acho que também tem a ver com não estares isolado. Foi uma das coisas que eu aprendi, o estar sem comunicar com estas áreas das incubadoras, o estar sem estar com pessoas que repetidamente fazem isto e que andam sempre à procura de novos financiamentos ou de investidores, é o primeiro passo para te sentires que não existem. Elas existem. Onde é que elas estão é que é preciso ir realmente deslindar. Tu consegues ver, por exemplo, existe uma coisa, um site que é o Balcão dos Fundos, tu consegues procurar lá a quantidade de fundos que já abriram e que vão abrir, eventualmente há de aparecer lá também escrito o que é que vai abrir, relacionado com estas áreas. Se calhar aí não é específico para a ciência, mas se tu fores a incubadoras que trabalham na área da ciência, elas vão ajudar-te a guiar esse caminho, que é do interesse de toda a gente nós fazermos isto, e cá em Portugal nós temos uma comunidade brutal acerca disto. Facilmente entras em contato com uma incubadora e olha, eu quero lançar uma ideia, tem algum programa para lançar? Vai haver algum acelerador na vossa incubadora? Conhecem algum? O que é que me aconselham? E da minha experiência, o pessoal ajuda. E isso é uma coisa que é importante. Não sei se ajudei, Manuel, mas espero que sim. Sim, eu agradeço. Eu depois vou entrar em contato consigo diretamente, se me permitir. Força. E com os outros colegas estou aqui a ver as mensagens, eu estou a usar o meu telemóvel então para não estar aqui com os dedos. De qualquer das formas
vou fazer questão de entrar em contato com todos e agradeço pela partilha. É isso mesmo. Obrigado, Manuel. Essa é a chave, falar é a chave. Olha, espera aí, eu consigo ver. A próxima é a do Rui, não é? Sim, sim. Portanto, eu faço, diria eu que consigo. elaborar um bocadinho sobre o que é que aconteceu então à primeira startup, não é? Que fase é que alcançou, o que é que ditou o final da startup. Elaborar um bocadinho sobre isso, talvez. Sim, então, deixa-me cá olhar. Então, a primeira pergunta, eu acho que por acaso há bocado até acho que respondi a isso, mas não ficou claro. A MySkinMix já não existe. Foi aquela fase que eu vos estava a contar acerca do fecho da minha primeira empresa. Portanto, nós fechámos essa empresa. Nós fechámos essa empresa precisamente na fase em que nós estávamos à procura de investimento para passar a uma escala industrial. Portanto, nós tivemos o desenvolvimento todo da empresa à escala laboratorial, tínhamos esse protocolo todo muito bem definido, mas assim, nós sabíamos que tinha que escalar, e esta é uma daquelas coisas que era uma empresa com produto físico, envolvia stock, envolvia espaço de laboratório, linhas de produção dedicadas, e aqui foi um momento que eu gosto de olhar para trás e neste momento é uma sensação engraçada. Então, claro que me custou muito, e acho que aquela conversa do falhar é importante, falhar faz parte, mas falhar dói, falhar dói, vamos tornar isto claro. Mas o que é que nos aconteceu? Então, nessa fase, eu estava a trabalhar a tempo inteiro na MySkinMix, mas todo o dinheiro que a empresa tinha e gerava, nós reinvestíamos na empresa, e portanto, eu ainda trabalhava às noites no teatro e ao fim de semana na Science for You. Eu não tinha descanso e isto ensinou-me uma lição muito importante mais tarde. Portanto, eu não parava, eu não descansava, eu estava sempre ligada a isto, e depois, quando começa a fase de procura de investimento, claramente também tinha que ser eu a fazer esse esforço, tinha que ser eu a andar para a frente. Faltou-me alguma experiência na altura para entender, para já, que eu estava a entrar num modo que estava a queimar toda a energia que tinha e a não conseguir gerar nova, ficava cansada. Cada obstáculo que me aparecia à frente, para mim era complicado olhar para aquilo e ver a solução. Aí eu continuei a empurrar, até que há uma altura, e essa altura para mim é interessante, em que algumas pessoas se sentam à nossa volta e nós, entre todas as pessoas que tínhamos falado, nós sentámos na mesa mais de uma mão cheia de investidores dispostos a meter dinheiro na empresa, que era exatamente o que nós precisávamos para avançar. Só que qual era o problema? Quando tu juntas tanta gente, todos eles têm os seus detalhes, todos eles têm os seus pressupostos, e todos eles têm o seu próprio interesse no sistema que estão a montar ali. E aquilo que eu percebi, que nós percebemos enquanto fundadores, é que para ceder àquilo que todos eles queriam, aquela empresa ia deixar de ser aquilo que nós tínhamos visto nela. A produção não ia ser igual, a linha de montagem não ia ser igual, não ia fazer sentido. Depois disso, ia perder a essência. Essa era a primeira para mim. Um bocadinho agarrada àquela imagem do bebê. Estão a ver? Eu hoje fazia diferente, hoje a coisa era diferente, mas nessa altura, para mim foi uma das coisas. Ia mudar tanto que para mim ia deixar de ter aquilo que me dava brio em trabalhar. E depois houve outra coisa, que é, nós percebemos que ou cedíamos a isso tudo, ou então nós não íamos conseguir crescer à velocidade a que outros players estavam a aparecer no mercado. A MySkinMix, para terem uma ideia, fecha em dezembro de 2017, acho eu, e eu em finais de outubro, inícios de novembro, estive em Paris a reunir com a L'Oréal e o senhor a mostrar-me que tinha projetos a acelerar daquele género e que a única coisa que queria perceber é se valia a pena adquirir-nos ou se nem sequer se ia importar connosco. E nessa altura nós sentámos-nos e tomámos uma decisão que hoje me orgulho muito, que é mais vale fechar já do que morrer aos poucos. E isso custou-me terrores, mas foi a melhor coisa que nós fizemos. Eu, mais tarde, compreendi o importante que isso foi para mim, até porque eu tirei mais dinheiro da empresa do que aquele que efetivamente coloquei, não contando com as horas, que isso é um detalhe, não é? Mas o quão raro isso também
era uma coisa que eu nem sequer tinha noção. Depois aprendi, mais para a frente aprendi que isso tinha sido uma boa forma de ser guiada nesse processo. E, portanto, eu trago a experiência da My Skin Mix muito com este carinho de, provavelmente ela faltou-lhe aqui alguma estrutura até da minha parte, mas eu não tinha como conhecer mais do que aquilo que conhecia, não é? Agora é fácil olhar para trás e ver isso. Na altura eu não sabia isso, mas ao mesmo tempo esta questão de saber quando parar, porque eu não considero que desisti. Desistir era eu ter-me enfiado debaixo de um buraco, ter voltado, sabe Deus para onde, e pronto. Não, eu sinto que eu continuei em frente e que isso tornou todos os outros projetos e todas as outras ideias que eu tive a seguir muito mais fortes. E que isso é o que se quer nesta área dos negócios, em vez das pessoas se afogarem num projeto. E isto é uma coisa que para mim é muito importante na área do empreendedorismo, é percebermos que somos apaixonados pelo que fazemos, gostamos das ideias que temos, mas os números são importantes, olhar para a estrutura é importante. E isto foi uma lição que eu aprendi cedo, que me ensinaram cedo, e agradeço muito por ela, porque eu vejo muita gente embrulhada em questões que para mim não fazem sentido. Números são números, e eu preciso olhar para isto desta forma. E espero ter respondido, Rui. Eu consigo ver o Rui daqui, isso. E agora a seguir, espera, eu vi esta pergunta há bocado a passar, esta é das boas também. Ora, comentários acerca do estado a desviar da ciência, como é que se reage a isto, principalmente se os comentários são feitos por familiar? Perguntas complicadas a esta hora. Então, eu vou tentar partir isto. Estes comentários, eu vou tentar separar aqui um bocadinho. O comentário de desviar da ciência, nunca acredito que me tenha sido feito com maldade. Vem, provavelmente, de uma estrutura de pessoas que valorizam a criação de conhecimento sem aplicação económica acima de qualquer outra coisa. E isso não tem mal nenhum. Eu defendo que o conhecimento deve ser desenvolvido pelo bem do conhecimento e não só apenas com uma perspectiva económica, o que seria de nós se começássemos enviesados já assim à partida. E, portanto, este pool de pessoas vão existir, fazem falta existir, são importantes na ciência, porque senão nós só trabalhávamos em prol de financiamento direto, em prol de criar alguma coisa que gere dinheiro. E a ciência não funciona assim. Isso acho que é um ponto assente. E eu hoje vejo que esses comentários vinham muito daí. A maior parte deles, ok? Agora há os outros. Os outros é aceitar. É aceitar que nem toda a gente é igual. É aceitar que há pessoas que veem monetizar a ciência como uma coisa má e já agora tentar explicar que nem tudo à volta de empreendedorismo, nem tudo à volta de inovação significa criar startups. Muitas vezes significa perceber como é que vamos aplicar estas ferramentas que nós utilizamos de desbloquear de criatividade, desbloquear de resolução de problemas ao contexto académico, sim senhor. É por isso que, por exemplo, nós, na perspectiva de doutoramento, temos alunos a trabalhar com as teses de doutoramento em cadeiras de empreendedorismo. Não vão ser projetos para gerar dinheiro à partida. São projetos de cariz social, são projetos de cariz de acrescentar valor à sociedade. Mas e qual é o mal? Não nascemos todos para criar empresas. Mas o mindset empreendedor é importante a todos. E esta foi uma conversa que eu também aprendi a ter ao longo dos anos. Família. Bom, família quando o assunto se torna complicado. Ora vejamos. Normalmente, isto vamos assumir que é uma coisa saudável, tá? Normalmente a família só quer o bem do pessoal. E convenhamos que não é fácil ver alguém ir direitinho num caminho, estudar e queimar pestanas durante aqueles anos todos, e é aquilo mesmo que quer, pessoal. Está mesmo a chegar à linha da meta, está mesmo ali a cortar e de repente fala, afinal é para aquele lado. Eu não sou mãe, mas eu não quero bem imaginar o que é, porque de facto deve-me ter medo, assim só um bocadinho de medo. Sobretudo porque depois começam a perguntar, então e já tiras um ordenado? Não, mas eu trabalho até à 1 da manhã e está tudo bem. Então e fins de semana? Não tenho, mas olha, estou a tomar conta dos filhos dos outros, mas está tudo bem também. Eu tenho para mim que isto, de facto, se calhar é difícil de digerir, sobretudo
se forem como eu, que diz isto com o maior sorriso na cara de como quem não admite ser contrariada porque está feliz a fazer isto. E isto aconteceu comigo, foi preciso ir digerindo esta informação, sobretudo porque eu acho que vem de um sítio de segurança. Queremos segurança para as pessoas que amamos, não precisam ser nossos filhos, queremos segurança para as pessoas que amamos. E à partida, vê-las a criar um projeto, e depois não é uma startup ou uma empresa, é um projeto, ok? De onde não estão a tirar dinheiro, onde se estão a matar, e pelo caminho estão a mandar fora a hipótese de fazer um doutoramento, entretanto têm convites para fazer não sei o quê e dizem que não porque querem ir para aquele caminho. Não deve ser fácil. Eu aqui aconselho alguma empatia, porque eu acho que não é fácil. Em última análise, como é que se lida? Explica-se. Eu comecei a explicar, olhem, isto faz-me sentir viva. E já agora, eu acredito que o que eu estou a fazer agora vai trazer frutos em muito poucos anos. Não é acerca da empresa, é acerca do que é que eu estou a aprender. E aprender a valorizar economicamente o conhecimento que eu meti dentro da cabeça é uma coisa importante. Para mim, era uma coisa importante. E foi isto que foi aliviando um bocadinho e aligerando um bocadinho a coisa. Mas cada caso é um caso. E a família às vezes é difícil. Foi da minha família que eu ouvi aquela expressão, quando a My Skin Mix fecha, eu bem te disse. Então e agora? O que é que tu vais fazer? Pessoal, a pessoa está deprimida. A pessoa está deprimida. Ainda por cima era Natal. Foi horrível. E levo com essa pergunta mesmo enquanto estou a abrir as prendas. Caramba. Portanto, como é que se lida com isso? Dizer, olha, não sei, mas nada temo que eu vou descobrir como é que sai do outro lado. Pai, para a minha grande felicidade, entre ter fechado a My Skin Mix e ter começado a trabalhar, e essa foi a pior fase profissional que eu já enfrentei, nem um mês passou, porque assim que se soube que eu ia sair da My Skin Mix ia fechar, o meu telefone começou a tocar com mensagens de pessoas que eu tinha conhecido durante esses 4 anos, a dizer, olha Ana, estás livre, queres vir? E isso ensinou-me a importância do networking, que não é só ir para os sunsets e falar sobre o que é que andamos a fazer. Acrescenta mesmo valor à nossa profissão, ao nosso caminho, e a mim safou-me. Continua a safar-me várias vezes. Quando eu preciso de alguma coisa, aquele telefone liga para mim mundo. Portanto, é espetacular. E, portanto, olha, não sei se ajudou, António, mas espero que sim. Com empatia. Com empatia e a explicar as coisas, vai lá. Não discutas, que não vai ajudar. Tiago, ora cá. Mais uma questão aqui do Tiago Almeida. Nós estamos também já a aproximar-nos da hora que estamos de fechar, portanto, se ainda tiverem aí questões a sobressaltar-vos, este é o momento certo para colocarem, para ainda conseguirmos também envolver aqui na discussão, está bem? Uhum. Ok, então, Tiago, olhando para a tua primeira pergunta, relacionada com desistir de ideias que não sejam baseadas na nossa área de conhecimento. Então, desistir é uma palavra que eu não gosto muito à partida, mas vamos tentar pensar um bocado porque é que isto pode acontecer. Há uma parte em que nós temos que conhecer o negócio. Se não nós, temos que nos munir de pessoas que conheçam essa parte do negócio. E muitas vezes o que acontece é, imaginam que estás a tentar criar uma empresa que resolve um problema e ninguém naquela equipa sabe qual é o problema, se identifica com o problema, estudou o problema. Isso não dá muita segurança a quem quer olhar para isto numa perspectiva de crescer. E, portanto, eu não diria tanto que é questão de aquela pessoa não domina essa área, aquele indivíduo não sabe do que está a falar, é aquela equipa que consegue juntar o conhecimento suficiente para andar à volta desta área ou não. Porque não há uma pessoa que saiba tudo e não há uma pessoa que monta uma empresa de uma ponta à outra. São precisas várias. E eu acho que este, para mim, é o ponto importante e tenho bastante certeza que é mais encaminhado para aqui. Eu trabalhei, por exemplo, quando esta questão da Last to Ticket, eu adoro trabalhar nesta empresa.
Mas no dia em que eu tivesse que fazer código, era o dia que a empresa morria. Estamos todos conscientes disto, ok? Eu posso aprender algumas coisas, mas que ninguém me meta a mexer naquilo e a lançar uma feature nova. Essa não é uma competência minha. Então, eu ia dedicar anos da minha vida a estudar para isso, ou então, rodeamos-nos de pessoas que saibam fazer isso e acrescentamos uns aos outros. E verás que se fores por aí, provavelmente é mais fácil do que estar a bater nessa tecla de mas não é a minha área. Arranja alguém que seja. Vai buscar. É fácil. Normalmente vais buscar pessoal. Pronto. E agora, proteger ideias. Então, existe o processo de transferência de tecnologia. Existe o processo de propriedade intelectual. E isto serve para proteger ideias. Agora, há aqui uma questão. Se tens uma ideia desse género, tu podes sempre informar-te ao nível da pesquisa de patentes, se já está alguma coisa registada. Estas pesquisas são públicas, tu podes fazê-la e começar à procura só para teres uma ideia, se existe já ou não. Se precisares dos links para fazer isso, manda-me uma mensagem no LinkedIn e eu faço-te chegar onde é que podes fazer essa pesquisa, mas eu não queria centrar esta conversa aí, porque mais do que tu, pode sempre haver entidades a que te podes ligar, as incubadoras costumam ter estes serviços ou ter estas facilidades para fazer. Se estiveres inserido dentro de uma universidade, as universidades têm estes serviços ligados e depois isto leva a essa conversa sobre a propriedade intelectual, a quem é que pertence, mas estes serviços existem, ok? Então dentro das universidades eles existem montados e instalados. Agora, há aqui um twist nesta pergunta que eu gostava de deixar, Tiago. O mais importante acerca de uma ideia não é protegê-la, é divulgá-la. Com calma, vamos cá deslindar isto. Quando temos uma ideia e a publicamos num artigo científico, já não vai dar para proteger com uma patente. Isto aqui é a morte do artista. Mas falar com pessoas, ou deixar de falar com pessoas, deixar de falar com investidores, deixar de falar com incubadoras, porque temos medo que nos roubem a ideia, é um erro. É um erro. Porque é muito mais provável que a tua ideia morra se tu não falares do que alguém te a roube. Porque as ideias não são difíceis de ter. O difícil é executar. E, portanto, uma coisa é isto, ok? É estares tão com medo de ser roubado que nem nasce. E no mundo do empreendedorismo estamos muito habituados a lidar com esta parte. Falamos. Agora, do lado da ciência, este assunto, falamos, mas há aqui uns passos a dar antes, ok? Se é uma questão deste lado da propriedade intelectual, por favor, vai ver se existem gabinetes de transferência de tecnologia ligados ao sítio onde tu trabalhas, que consegues ligar a uma incubadora que tenha isto, ou começa a pesquisa por ti antes da publicação e antes dos pósteres e antes de irem para conferências falar sobre isto, porque a partir daí perde a capacidade de ser protegida. Há aqui um twist, ok? Cuidado com esta pergunta, parece inocente, mas não é. E agora, o Paulo, qual foi a experiência com investidores? Paulo, a minha experiência com investidores foi muito fixe, e eu tenho que dizer assim. Porquê? Eu acho que quando eu comecei, eu sinto que comecei com a dinâmica certa. Eu comecei com a dinâmica de isto é o que eu sei e isto é o que eu não sei. Dentro da MySkinMix eu sei, vocês não vão saber mais do que eu. Eu tinha uma tabela Excel que aquilo fazia contas à etiqueta, era assim uma coisa brutal. Mas a minha postura era de dentro daqui eu sei, mas de fora, qual é a vossa opinião, qual é a vossa perspectiva? O facto de eu colocar esta pergunta sempre de como é que vocês veem isto? Claro que alguns te vão responder, a menina é que deve saber, pronto, está tudo bem, cada um sabe de si. Mas a maior parte dos investidores mostrava-se extremamente disponível para partilhar conhecimento, para dizer, olha, isto não é para mim, mas conheço um tipo que se calhar era capaz de falar. E isto foi-me abrindo montes de portas. Eu tenho que dizer que a minha experiência com investidores foi impecável, porque vários deles se tornaram meus mentores neste processo e depois de fechar a MySkinMix eu continuei com eles como mentores. Portanto, eu só posso classificar como boa, sobretudo porque há quase medo dos investidores, como se eles mordessem. Pessoal, eles não mordem.
Pronto, podem não vos dar dinheiro, mas está tudo bem, mas por favor não deixem que vos tratem mal, que isto é aqui um ponto, mas a minha experiência, muito baseada nesta lógica de, eu sabia aquilo que precisava e porquê que precisava, de trás para a frente e de frente para trás, porque esta é a primeira coisa que eles atacam, por norma, é se tu conheces o teu negócio ou não. Depois, a partir daí é uma questão de atitude, porque eles sabem que o Excel está mal, eles sabem que não há maneira daquilo ser realmente assim. Senão toda a gente fazia um Excel e toda a gente ficava rico. É uma questão de atitude e para mim correu bem. Claro que não correu bem sempre, nos contactos que fiz não correu bem sempre, nem todos alinharam nesta perspectiva de partilha, mas eu sou assim e para mim funcionou muito bem. Portanto, quer dizer, para mim a Ana Prata funcionou muito bem. Já vos contei que na My Skin Mix não houve investimento, portanto, agora tirem daqui as vossas relações, se correu bem ou não, ok? Mas para mim, enquanto profissional que depois construiu em cima disto, impecável. E agora? Last do Ticket Power. Qual é o meu projeto mais louco para 2023? Ai, mãe, que pergunta, que pergunta. O meu projeto mais louco. Então, foi um projeto que eu tive que adiar este ano. Eu, para o ano, quero muito, ou melhor, eu quero, entretanto, acabar um curso que já ando para fazer há muito tempo de empreendedorismo em países em desenvolvimento e para o ano eu quero ir passar uns bons tempos ao Sudeste Asiático. Eu adiei esse meu ponto este ano porque atravessou-se aí uma situação e eu fui passar o tempo que eu tinha pensado em ir para o Sudeste Asiático, fui passar em África e portanto pronto, eu adiei, mas eu adiei pelo melhor dos motivos. Mas eu diria que o meu projeto mais louco vai ser esse, é ir outra vez colocar-me numa situação em que me tira toda a estrutura que eu estou habituada e mergulhar nas pessoas, porque é isso que eu gosto mesmo muito de fazer. Ora, desenvolvimento de produto continua a fascinar-te. João, a partir de agora vais ter que me calar, quando for para calar tens que... Sim, estou a controlar. Pronto, é isso, tu controla. Desenvolvimento de produto continua a fascinar-te. Epá, não é a parte que eu mais gosto. Desenvolver produto é giro, mas o que é mesmo giro é vê-lo a ser aplicado pelas pessoas. Isso é que me dá um gozo que eu não consigo explicar. Tu veres uma ideia tua, uma coisa que tu concebeste, a ser utilizado pelas outras pessoas e a ajudá-las de alguma maneira, isso é que é a minha verdadeira drive, é ver a coisa entrar em ação. Pronto, e se para isso tivermos que desenvolver produto, pois está claro que vamos, não é? Pois está claro que vamos. Ainda bem que concordo. Muito bem. Se não houver então mais questões, nós também já estamos aqui a passar um bocadinho da hora. Uma última questão, acho que ainda conseguimos encaixar aqui, da Mariana. Ai, valha-me Deus, viagens no tempo, agora é que vai ser. Ora, se pudesse viajar no tempo, falar com a Ana que estava a dar os primeiros passos no empreendedorismo. Ai, mãe. Olha, o que é que eu lhe dizia? Para se preocupar menos com o que é que as pessoas vão dizer. Porque as pessoas falam na mesma, que é uma cena incrível. Não dá para agradar a toda a gente, não dá. E eu tive uma fase muito preocupada com se eu for demasiado para o mundo das startups, será que isso faz de mim menos cientista? O que é que eu sou no meio dessa história toda? Pois não sou nem num lado nem no outro. O que é que as pessoas vão dizer acerca disso? Eu perdi algumas horas de sono da minha vida dedicada a isso. Depois, queres falar e queres dizer as coisas que não concordas e engoles por cá, depois é porque eu sou mal educada, depois é porque eu sou de pelo na venta, depois é porque eu isto, depois eu... diz só, porque eu arrependo mais daquilo que eu não fiz do que tudo aquilo que eu fiz junto. Não há muita coisa que eu não tenha feito, mas houve muita coisa que eu não disse. E isso se eu pudesse voltar atrás, eu voltava.
Ok, muito obrigado, Ana, mais uma vez. Vamos dar por encerrado então o webinar de hoje, agradecendo novamente aqui a excelente prestação da Ana. Acho que foi um testemunho muito inspirador para todos. Eu sei que tínhamos aqui também pessoas com de vários perfis diferentes, investigadores, empreendedores, e acho que foi uma aprendizagem muito interessante para todos. Termino recordando que estes webinars acontecem mensalmente, portanto, isto significa que em dezembro vamos estar de volta com mais um webinar sobre inovação e empreendedorismo. E recordando também, novamente, o evento do próximo dia 17, Co-Criar para Valorizar o Território. Vamos ter muitas entidades interessantes a discutir precisamente esta temática da valorização do território. Convido-vos a todos também, se tiverem interesse em inscreverem-se, eu deixei os links aqui também no chat. E espero ver-vos também no próximo webinar Let's Talk. Muito obrigado a todos e um resto de boa semana.